Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Uma alegria muito grande estar aqui com o pastor Natanael, essa bênção. Eu que o conheci na Madureira também, né, pastor? Agora está aí. Né? Porque o plano é de Deus, amém, irmãos? O chamado é dele. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo no livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 15, versículo 5, amém? Agradecer ao Cleiton pelo apoio, amém? A esposa do pastor Natanael, essa mulher de Deus, uma bênção. Fico muito feliz de estar aqui. Eles que já cooperaram comigo quando eu precisei, e hoje nós estamos aqui, amém, irmãos? Eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas, amém? Quem veio ouvir a palavra de Deus diz amém. Amém. Quem gosta de ouvir a palavra de Deus diz aleluia. Aleluia. Só quem está necessitado de ouvir uma palavra vinda dos céus, dá um glória a Deus bem alto aí, irmão. Eu tenho uma palavra de Deus para as nossas vidas, amém? A palavra de Deus está escrito assim: então o conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Feche o seu olho, vamos orar, amém, irmãos? Santo, eterno, único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Senhor de todas as coisas, tudo foi feito e criado pelo poder da Tua palavra, e tudo veio a existir, ó Deus, pelo poder das Tuas mãos. Por isso, ó Senhor, eu te peço, pelo Teu poder infinito e pelo Espírito Santo, abre, ó Deus, os nossos olhos, abre, Senhor, os nossos ouvidos, nos dá, ó Deus, uma mente de Cristo e um coração igual ao Teu. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, faz cessar, ó Deus, as guerras nas nossas vidas e manifesta o Teu poder pela Tua palavra, se eu te peço, acreditando que o Senhor está aqui neste lugar, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos traz alguns ícones, algumas pessoas. Toda a palavra de Deus inspirada, e todos os homens usados por Deus na palavra foram inspirados, mas alguns marcaram de forma que nós não esquecemos deles. Toda a palavra é maravilhosa, mas alguns nomes são marcados nas nossas vidas. E hoje, quando o pastor me chamou, me mandou a mensagem para que eu viesse estar trazendo a mensagem de hoje, na mesma hora, o Espírito de Deus trouxe à minha memória a história de Abraão. A história de Abraão, que antes de ser Abraão, era Abrão. Quando o Senhor lhe chamou na terra onde o seu pai havia o levado. Diz a palavra de Deus que Abrão cresceu, nasceu em Ur dos Caldeus. E o seu pai Arã o levou à cidade de Arã, a terra de Arã, que hoje, nesse dia, é a terra da Turquia, Natanael. Diz a Bíblia que quando ele chega lá, passado uns dias, passado alguns acontecimentos, o Senhor chega até ele e lhe disse o Senhor a Abraão: sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diz a Bíblia que Abrão partiu como o Senhor lhe ordenou, e levou ele a sua família, e levou ele também consigo Ló. Diz a Bíblia que quando Deus chega até Abrão, Natanael, o Senhor fala com ele. Está bem claro aqui: ora, disse o Senhor a Abrão.
E o Senhor, quando fala com ele, pede a ele algo, e dá a ele algumas ordens, e dá a ele a sua palavra. A Bíblia não diz que Deus apareceu a Abraão, mas o Senhor falou com ele. E logo passado alguns meses, quando Abraão obedece à voz de Deus, quando Abraão obedece à palavra de Deus, ele desce, ele sai da sua cidade, da casa do seu pai, e vai até a terra de Siquém, até o país que hoje é Israel, que naqueles dias era Canaã. Diz a Bíblia que depois de ouvir a voz de Deus, depois de ouvir a palavra de Deus, quando ele chega no destino, diz a palavra de Deus desta forma, meu irmão, você que está me ouvindo, ora, e apareceu o Senhor a Abrão. Já não está mais escrito, e disse o Senhor a Abrão, mas está desta forma, apareceu o Senhor a Abrão, ele disse, ora, logo se muda o negócio, porque primeiro eu escuto a palavra de Deus, primeiro eu ouço a palavra de Deus, primeiro eu recebo uma palavra de Deus, e passados dias, passados tempos, eu cumprindo a ordem de Deus, está escrito que Deus se manifesta a Abraão. Eu tenho uma palavra de Deus para você, ouve a palavra de Deus, respeite a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, porque assim te diz o Senhor, e Ele me enviou aqui para te dizer isso, Natanael. Se você ouvir, se você obedecer, Deus vai aparecer a você. Eu não sei como, eu não sei quando, mas quem ouve e obedece, ele pode contemplar as manifestações do Senhor. Permaneça fiel, obedeça a palavra de Deus, aconteça o que acontecer, custe o que custar, Deus vai se manifestar. Por que é que muita gente se desvia, meu irmão? Eu vou falar para você. Porque vem à igreja, ouve a palavra, ouve que Deus é maravilhoso, ouve que Ele abriu o mar, ouve que Ele andou sobre as águas, ouve que Ele ressuscitou os mortos, e vem tentando a Deus. Aí passa os dias, não vê nada, nada acontece, pastor. Por quê? Porque ele não se contenta em ouvir a palavra. Só que a palavra é bem clara, que nós temos que ouvir, obedecer. Diz a Bíblia que Abrão andou até a terra de Siquém. Se você sai de Arã e vai até Siquém, no mínimo, se nada der errado, pastor, 5 meses para você chegar ao teu destino. Tem gente que chega na presença de Deus já querendo ver. Só que Deus não trabalha desta forma. Primeiro Deus dá ordens. Primeiro Deus dá a sua palavra. Primeiro Deus muda o caráter. Primeiro Deus transforma. Primeiro Deus muda a sua vida. E você obedece. Uma vez que você obedece, é questão de tempo. Deus se manifesta. Deus se manifesta. Deus se manifesta. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Deus vai se manifestar. Obrigado. Diz a Bíblia que Abraão, quando vê ao Senhor, levanta a ele um altar, e ele vai morar no carvalho de Moré. E ali ele levanta o altar ao Senhor, ou seja, ele monta uma igreja a Deus. E ele passa a prestar culto a Deus, pastor Natanael. Só que este tempo que ele passou a prestar cultos a Deus, meu irmão, diz a Bíblia que houve necessidade na casa dele. Passados os dias, diz a Bíblia que houve fome na terra. E ele não estava livre disso, e ele também começou a passar dificuldades. Porque é assim, meu irmão, quando você conhece a Deus, quando você ouve a voz de Deus, quando você obedece a Deus, Deus te coloca em provas. Só que Abrão, sendo colocado em prova, ele não entende o plano. Diz a Bíblia que ele recorre ao Egito. Ele sofre uma grande perda, uma grande baixa na sua família.
Porque uma das primeiras provas e uma das primeiras lutas na vida de um homem e de uma mulher de Deus é dentro da própria casa. Só que Abrão, passando por essa situação difícil, por esse problema na sua casa, ele permanece fiel ao Senhor. Diz a Bíblia que Deus transforma a prova em bênção. Diz a Bíblia que Deus transforma o erro de Abrão, porque ele vacilou. Porque ninguém é perfeito, ninguém é inerrante. É como disse o pastor aqui, nós manchamos as nossas vestes todos os dias com a nossa natureza adâmica, com o nosso corpo mortal, porque nós somos corrompidos, diz a palavra de Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque Jesus morreu na cruz, e graças ao sangue dele derramado no madeiro, nós temos oportunidades todos os dias, e Deus olha para nós, e com a sua misericórdia, e aquilo que nós fazemos de errado, Deus transforma. Se permanecermos fiéis, Ele muda isso, transforma em prova, e no final ainda te abençoa. Porque quem nunca errou nessa vida, meu irmão? Pode ser pastor de carteirinha. A questão não é quem erra e quem acerta, a questão é quem permanece com Deus firme. Porque Ele é misericordioso. O homem não é, pastor. Se o homem errar, o homem vem e pisa, esmaga ele até a morte. Mas Deus é misericordioso e o olhar dele é benigno, diz o salmista. Passado esta luta, essa prova, diz a Bíblia que Abrão volta para o deserto, para o lugar chamado Negueb ou Negib. E este lugar, diz a Bíblia, que é um local de deserto extremo, pastor Natanael. Só que porquanto Abrão estava com Deus, diz a Bíblia que o deserto não faz efeito na vida dele. Por que é que tinha feito antes? Porque Deus havia provado ele, é diferente. Porque estava sendo provado, mas passado a prova, o deserto não influencia a vida do crente. Porque diz a Bíblia que Abrão, passando os dias, ele cresceu, ele se desenvolveu a ponto de aquele que ele havia levado junto com ele, Ló, crescendo junto com ele, diz a Bíblia que a terra não suportou os dois. Tamanho era a bênção de Deus e a prosperidade na vida deles. Até o ponto que começou a haver contenda entre eles. Não entre Abrão e Ló, mas entre os pastores deles. Só que o que me deixa mais chateado nessa história, sabe o que é, pastor? Que Abrão, quando sai da terra do pai dele, lá de Harã, quando ele obedece à voz de Deus, ele com dó de Ló, porque o pai de Ló havia morrido, ele pega o Ló e leva o Ló junto com ele. Só que o Ló é ingrato, sabe por que ingrato? Porque a Bíblia fala assim, e houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Imagino eu, que o certo, o correto seria o quê? Quando Ló vê essa confusão, porque com certeza ele viu, quando chegou até aos ouvidos de Ló, que estava tendo um problema entre os pastores, qual que era a obrigação dele? Chegar nos seus servos, nos seus pastores e falar, olha aqui, gente, se vocês não se lembram, enquanto estávamos em Harã, quando meu pai morreu, era para a gente se tornar escravo, porque o pai morrendo, o menino ia ficar nas mãos dos tios, e na mão dos primos, então ele se tornaria escravo dos tios e dos primos que ficaram. Só que Abrão, por amor, leva ele e tira ele dessa situação. Passados os dias, quando existe a contenda, qual que era a obrigação de Ló? Chegar e falar, peraí, graças a Abrão, nosso pai, nós somos pastores, nós somos líderes, nós temos coisas, nós temos bens, nós prosperamos, então vamos fazer o seguinte, deixa que ele e os pastores deles resolvam o que vai ser do negócio. Só que não foi assim, e ele deixou, até o ponto que Abrão, inconsciente, inteligente, vê a situação e fala, peraí, já que não está sendo suportada a nossa presença junto, faz o seguinte, escolhe o lado para que você quer ir, Ló, com seus pastores, e eu vou para o outro lado.
Se você disser que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você disser que vai para a esquerda, eu irei à direita. Porque Abraão era desprendido, ele sabia que não era a terra que abençoava ele. Porque o homem de Deus, ele sabe que não é a terra, não é o lugar, ele não depende do lugar, ele pode estar aqui, ou como João Batista lá no deserto, as pessoas vão atrás, porque ele não depende do lugar, ele depende daquele que o chamou. Olha só, irmão, presta atenção, e quando ele fala isso com Ló, diz a Bíblia que Ló ergueu os olhos e falou, peraí, já que você está dando a opção para mim, então eu vou para as regiões de Sodoma e Gomorra. Diz a Bíblia que as regiões e os lados de Sodoma e Gomorra era como, para você ter ideia, como o paraíso de Deus, lá o Éden. De tão próspero que era o lugar. E Abraão olha e fala, tá bom, já que você vai para os lados de Sodoma, eu vou para o lado do deserto, não tem problema. Porque o crente sabe. Ele bem sabe, irmão. Ele não precisa ficar brigando, puxando para um lado, puxando para o outro. Sabe esse cabo de aço? Fica para um lado e fica para o outro, fica para um lado, fica para o outro. Diz a Bíblia que Abraão soltou, pum, pode ir para o lado que você quiser. Eu vou para cá, porque eu bem sei em quem eu tenho crido e quem me chamou foi o Senhor. Porque com Abraão eu aprendo que é melhor estar com Deus no deserto do que estar sem Ele no paraíso. É melhor estar com Deus, pastor Natanael, em um local onde você não quer, mas Ele mandou, é no deserto, é sozinho, é em dificuldade, do que ir para onde Ele não mandou. Não vá para onde Deus não te mandou. Fica, ainda que seja o deserto, ainda que seja na luta, ainda que seja na dor, na prova, no problema. Diz a Bíblia que Abraão prosperava no deserto. Você vai prosperar, mesmo que seja no deserto, se permanecer no caminho em que Deus te pôs. E depois dessa traição, diz a Bíblia que Abraão entrou em tristeza. Porque não é fácil, pastor. O senhor apostar em alguém, o senhor investir em alguém, ajudar alguém, prosperar a vida da pessoa. Passados uns dias ele se achar autossuficiente. O senhor que é pastor, presidente de igreja, sabe o que é isso? Ele pensar que ele é autossuficiente, que ele pode tudo sozinho, que agora ele tem a bênção nas mãos, virar as costas e ir embora. Depois que tudo deu certo, vira as costas e vai embora, porque ele acha que ele já tem tudo, que está tudo certo. Isso é uma profunda tristeza para quem ajuda alguém. Para quem ajuda alguém que estava como escravo, colocado para a escravidão, você vai e ajuda essa pessoa, estende a mão, tira ela deste lugar, dessa situação. Passados dias, não, agora eu posso ir sozinho, está tudo bem. E Abraão ficou pensando nisso, meu irmão. Até o dia que veio a palavra de Deus a Abraão, mais uma vez, minha irmã. Disse o Senhor a Abraão, olha só, depois que Ló se separou dele, a tristeza de Abraão era pela trairagem do Ló. Ergue os olhos e olha desde onde está. Ou seja, quando Deus chega até Abraão, diz a Bíblia que Abraão estava de cabeça baixa. Porque Deus não pediria a ele para erguer os olhos se ele já estivesse com os olhos no alto. Mas ele estava em um momento de dificuldade, pastor Natanael, ele estava de cabeça baixa. Porque chegam os momentos na vida, chegam algumas coisas, algumas situações. Chegam algumas situações nas nossas vidas que nós esmorecemos. A tristeza toma conta do coração. Porque a gente espera pelas pessoas. Se falar que não é mentira, a gente espera um pelo outro. Abraão esperava por Ló. Quantas pessoas eu esperei que pudesse estender a mão, não virar as costas para mim, que eu ajudei e depois virou as costas. É assim na vida sua também. Diz a Bíblia que o Senhor chega até Abraão e fala para ele, Abraão,
levanta os olhos. Por que Deus diz levanta os olhos e não disse levanta a cabeça? Porque se você ficar de cabeça baixa olhando para o chão, você vai limitar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas a palavra de Deus para você hoje, levanta os olhos, levanta os olhos, levanta os olhos. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, eu vou profetizar. Levanta os olhos e olha, Deus tem grandes coisas. Para de olhar para o chão. Para de se lamentar. Quem foi, meu irmão. Deixa aí. O importante é que o Senhor está com você. Ele está com você. Ele não te deixou. Erga os olhos novamente e contempla as glórias e as terras que o Senhor tem para entregar nas tuas mãos. Se você ficar olhando para o chão, perdendo tempo, você vai estar interrompendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quem virou as costas, deixa o Ló embora. Ele escolheu o lado que ele acha que é melhor, deixa ele ir. Porque Deus precisa de só um, pastor. Só um disposto. Só um. Só um de cabeça erguida e de olhos para frente. Deus precisa de somente um. Para fazer, para tomar, para dominar a terra. Só que Deus chega até Abraão e fala para ele: olha, Abraão, já que você está de cabeça baixa, não está escrito, eu estou conjecturando, já que você está olhando para o chão, e Abraão estava onde? Estava no deserto. O deserto é feito por quê? Grãos de areia, pó da terra, não tem água, é só pó, poeira. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim: já que você está de cabeça baixa, faz o seguinte, conta todo o grão de areia que tiver no chão. Conta. Olha, já que você está olhando para o chão, já que seus olhos estão para o chão, eu vou usar aquilo que você está olhando. Conta as areias, conta a aflição, conta as tristezas, vai pegando uma por uma, pega na mão e conta as tristezas, conta os problemas, conta tudo que está debaixo dos seus olhos, toda tristeza, toda aflição, todo deserto, todo grão de areia, vai ser assim a tua bênção. Eu vou profetizar na sua vida, toda tristeza será transformada em bênção. Aleluia. Tudo que você sofreu até aqui, tudo que você chorou, tudo aquilo que você olhou, tudo que está para caído no chão, toda tristeza Deus transformará em bênção. Deus transformará em bênção. Deus transformará. Lembra das aflições. Pode lembrar agora. Lembra de quem te abandonou. Lembra das lágrimas que caíram no chão quando você chorava e ficava olhando as lágrimas. Abraão, já que você está de cabeça baixa, conta o pó da terra. Vai ser assim a tua posteridade. Vai ser assim a tua bênção. Passado 8 anos, vou pular a história. Abraão entra novamente dentro da tenda. Passado 8 anos, porque não é fácil, pastor. Eu acho que a maior prova do homem de Deus é o tempo. Para mim, a pior teste de todos é o tempo. Porque os dias vão passando, as coisas vão acontecendo, a gente olha para um lado, e olha para o outro, e olha para um lado, e olha para o outro, e a vida vai, o sol vai, e o sol vem, o sol vai, o sol vem, é chuva, é seca, é vento, tudo vai acontecendo, e parece que as coisas não saem do lugar. Até o momento que Abraão entra dentro da tenda, se tranca. E aqui é o texto que a gente leu. E
quando Abraão entra dentro da sua tenda, da sua casa e se tranca novamente e questiona: mas se o Senhor vai me dar tanta coisa, mas e o meu filho? E o filho que eu quero comigo? E o filho que o Senhor falou que estaria nos meus braços? Passado todo esse tempo, nada aconteceu. Diz a Bíblia que Abraão, dentro da tenda, trancado, vai o Senhor e fala com ele: olha só. E a palavra de Deus deixa bem claro, então o conduziu até fora, porque ele tinha se trancado. Porque os dias vão passando, vai passando, sabe qual é a tendência, pastor? A prova do tempo, a tendência é o coração da gente se fechar, irmão. É verdade. A tendência é o coração se fechar. Diz a Bíblia que Ezequiel, o profeta, ele passou por tantas tristezas, que no capítulo 36 a Bíblia fala que o coração de Ezequiel estava como pedra. Porque ele tinha sido levado escravo, ele tinha perdido a oportunidade de ser sacerdote, porque era para isso que ele estava vivo e foi treinado e criado. Diz a Bíblia que a sua mulher que ele amava, Deus a levou. E esses acontecimentos, diz a Bíblia, que endureceram o coração do profeta. Porque assim, irmãos, a vida, ou não, pastor? Não vai acontecendo, vai tomando pancada de um lado e pancada de outro. E a tendência do ser humano, a tendência do homem, do ser humano, homem e mulher, a tendência da natureza humana é se fechar, se trancar, querer sair da sociedade, querer sair da vida, fazer igual Elias: ora, Senhor, eu não sou melhor do que Abraão, que Isaac, que Jacó, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver nessa situação. Quando Jó: maldito seja o dia em que eu nasci, o dia em que chegar até o meu pai, eis que lhe é nascido um filho, varão. Seja coberto de trevas este dia, porquanto eu não me agrado na minha existência. Entendendo o momento, porque Deus entende o homem, não entende o momento. O homem olha e fala: ah, mas é frouxo, é fracassado, para de chorar. Seja homem, seja mulher. Mas Deus não é assim. Deus é diferente. Deus entende a situação. Ele compreende o teor, Ele compreende a condição, Ele compreende a situação. Diz a Bíblia que Deus olha para Abraão e vê que ele está no pior momento da vida dele, chega até ele e pega ele pela mão. Porque está escrito: e o conduziu. Deus não o chamou. Tem momento que a palavra simplesmente não nos tira do lugar. Há uma necessidade de Deus nos tomar, nos pegar pela mão e nos conduzir. Porque se o pai da fé passou por isso, o pai da fé, hein? O pai dos crentes. Se você é crente hoje, vou te contar uma coisa, você que não sabe, foi porque um dia Abraão virou crente. Você só é crente hoje, está ouvindo a palavra de Deus hoje, porque um dia ele foi crente. E este homem precisou de uma manifestação do poder de Deus, para se levantar, para sair da tranca, para sair daquele local fechado, para abrir o coração dele novamente. Diz a Bíblia que pelo coração se crê para a justiça. Deus tocou no coração dele e fez ele tomar vida de novo, dizendo... E aqui eu termino. Então o conduziu até fora e lhe disse: erga a cabeça, olha para os céus, conta as estrelas,
se é que você pode. Ele disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor. Eu dei uma pequena estudada sobre as estrelas. E diz assim, que a maior estrela que pode ser vista pelo telescópio, minha irmã, a maior estrela, ela mede aproximadamente 40 bilhões, não é 40 vezes, não é 40 mil, não é 40 milhões, é 40 bilhões de vezes maior do que a Terra. É como se você pegasse uma bola de futebol, levasse na maior ponte do mundo, na China, que tem 15 quilômetros, 15 mil metros, e colocasse a bola de futebol do lado da ponte, e a bola fosse a terra, e a maior estrela que o homem pode ver é a ponte. É o tamanho imensurável, como Paulo diz, inescrutável, insondável, porque os caminhos de Deus são inescrutáveis. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem lhe foi conselheiro? Diz a ciência que essa estrela 40 bilhões de vezes maior que a terra. Só que nós olhando para o céu agora, se sairmos e estiver uma estrela brilhando, e tem, se não houver nuvens tampando, você vai ver a estrela de que tamanho? Desse tamanho, não é, varão? Só que o Senhor falou para Abraão: conta as estrelas, Abraão. Olha para cada uma delas. Se é que você pode contar, conta cada uma. A sua posteridade será desse jeito. Só que Abraão, quando olha para as estrelas, vê ela pequenininha. Só que hoje eu sei, por revelação de Deus, que é 40 bilhões de vezes maior do que a terra. Porque o que Deus tem para nós é inimaginável, é inigualável, não pode ser contado. O que foi dito hoje, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram. Então levanta a sua cabeça, olha para os céus de novo, contempla o que Deus tem para você. É grande demais, é grande demais, é grande demais. Você não pode imaginar, parece pequeno, parece, mas não é. É grande, é grande, é grande, é grande. Para de olhar com os olhos físicos. Imagina 40 bilhões de vezes maior do que você pode imaginar. Será assim a tua bênção. Se você crê, está escrito: Abraão creu. Creia, creia, creia. Acredite, acredite, acredite. É muito pouco que você está vendo agora aos olhos nus, mas é gigantesco, é gigantesco. É grande o que Deus tem para nós. É grande demais. Passou o dia que você saiu lá, de onde o senhor estava. Parece confuso. Parece deserto. Sabe por que Deus te tirou de lá? Porque Ele quer te dar algo tão grande. Tão grande. Tão grande. Eu estou falando a palavra de Deus. Se o Senhor acredita na palavra de Deus, o Senhor acredita no que eu estou dizendo. Deus quer te dar algo tão grande, parece pequeno. Você está olhando agora, é um brilho pequenininho, mas vai resplandecer, vai resplandecer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e você vai ver. É para quem crê. É só para quem acredita. É só para quem tem fé no Deus que disse: apareça. E tudo veio a existir. Deus vai tirar você desse fechamento, dessa tenda trancado. Deus vai te levantar. Levanta a sua cabeça. Vamos orar, pastor. Já estourei o tempo. Mas eu precisava entregar isso para o Senhor. Desde o dia que o Senhor entrou em contato comigo, Deus me deu essa palavra.
E ele me mandou falar para o senhor está vendo um brilhozinho pequenininho agora. Tão insignificante, porque quem olha para a estrela fala, nossa, mas é tão pequenininho. Está tão longe, está tão longe, está tão longe. Mas quando chegar, você vai se espantar com o tamanho. Você vai ficar espantado, você não vai saber para onde, você não vai saber o que fazer, porque o que Deus tem para nós é gigantesco. Parece longe, parece pequeno, mas é grande demais, vamos orar. Santo, eterno, único e verdadeiro, resgata, ó Deus, na vida, no coração, na mente dos teus servos, levanta os que estão caídos, dá força aos que estão fracos, e os faz contemplar, ó Deus, as promessas do Senhor, e saibam que é grande, porque o Senhor é Deus de coisas gloriosas, é o Senhor de toda a existência, é quem dá ordem, é quem domina, é quem coloca, é quem tira, é quem dá vida e quem mata. Porque tudo foi feito para a glória do teu nome. Eu peço ao Senhor, meu Deus, mantenha esta vida de pé, mantenha este teu servo de pé, mantenha Abraão de pé, mantenha os teus filhos de pé, até o cumprimento das tuas grandes e poderosas promessas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.